Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Bellini, host aqui do LL Podcast, né? Um podcast que só fala de gestão, empreendedorismo e o que importa, na verdade, que é o lucro líquido no final, né? Hoje aqui nosso convidado, ele vai mostrar, vai provar e vai dizer o quanto é importante tua empresa lucrativa, né? Porque afinal, uma empresa que não lucra é só um hobby caro. Ele que é formado na Unicamp, é pai de 4 pessoas fenomenais, já é avô de uma menina que eu soube há pouco tempo também, é cristão, amante do empreendedorismo. Meu amigo Thales Andrade, satisfação estar você aqui. Beline, mais uma vez, mais um encontro. Muito obrigado pela presença. Nós já tivemos vários encontros, esse é mais um para a gente discutir o que a gente mais faz, empreendedorismo e como é que a gente faz para o empreendedorismo ser não só um meio de vida, mas um histórico na nossa vida também. Apesar de conhecer bastante, né? Para quem não sabe, o Thales é um dos meus mentores quando eu tenho alguma dúvida, alguma dificuldade, né? Hoje a minha empresa, a Gateway, cresceu muito por causa de uns programas dele, que foi o Mastermind, há uns 4 anos atrás, né? Também eu já tinha ouvido falar só em livros, né? Matérias no YouTube, mas na prática quem me apresentou o Mastermind foi o Thales. O Thales é formado na Unicamp, né? Numa faculdade de tecnologia, ciência da computação. Engenharia de computação. Engenheiro da computação, mas não é desenvolvedor. Então, eu estava conversando com o bastidor com ele que ele queria provar, sair da faculdade sem saber Fazer programa. desenvolver. Então, teu primeiro, formação foi trabalhar na Unicamp, né, como tecnologia, mas foi trabalhar numa empresa de consultoria. E Isso. esse nome é que eu não sei pronunciar aqui, como é o nome dessa empresa, Accenture. que prestou serviço para a Ambev, para o Carrefour. Tu tinha tudo para ser um executivo de mercado lá em São Paulo. Então, assim, a carreira ia tender para isso. Tu mudou nos Estados Isso. Unidos. O que foi que te levou a empreender? Tá, eu vou dar dois passos atrás, um pouquinho para tu entender melhor um pouquinho da história. Ainda dentro da Unicamp, eu nunca fui o cara que gostava de programação. Então, todos os meus amigos amavam, eles não estudavam, não faziam nada, todo mundo tirava 10 e eu morria de estudar essas coisas de tecnologia e para mim nada dava certo. Aqui eu sempre fui o primeiro lugar, mas lá, quando eu cheguei na Unicamp, eu era o cara do meio para baixo. Calma aí, tu morava aqui no Ceará, Sobral, Fortaleza, estudava. Isso. Fiz cursinho aqui, fiz o único vestibular que eu fiz na minha vida foi o da Unicamp, consegui passar de primeiro. Aqui era aluno nota 10. Então, a Lá nota era. 10 o primeiro, lá eu era o do meio pra baixo, lá pra baixo mesmo. Mas conseguiu se formar. Mas consegui me formar. E Ah, lá dentro eu já descobri que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E aí eu conheci um negócio chamado Empresa Júnior. E aí eu fui trabalhar na Empresa Júnior e foi lá que eu descobri que eu adorava esse negócio de empresa. De criar empresa, de criar negócio, de não ter limite. Então foi lá que, mesmo sendo aluno, a gente trabalhava com empresa Procter Gamble, trabalhei na Ipiranga, um monte de empresa grande. E aí, quase antes de me formar, eu disse assim: e agora? O que é que eu vou fazer se eu não quero mais programar? Eu não quero essa vida de tecnologia. Foi a época que eu fui morar nos Estados Unidos e quando eu voltei, eu disse assim: onde é que eu quero trabalhar? Escolhi a Accenture e na Accenture tinha um programa de estágio. E aí comecei como estagiário e depois de estagiário fui contratado e aí começou a minha vida lá. lá nos Estados Unidos só foi estudar ou foi trabalhar também? Fui para estudar. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos porque eu precisava de um tempo para decidir o que, que eu queria. Porque Hum. assim, pô, já estava em Campinas, já estava quase terminando o curso e ia fazer o que da vida. Então foi a época mais ou menos que eu fui para definir o que, que eu queria. E para trabalhar em consultoria, nas consultorias que eu queria, precisava falar inglês fluente. Então eu juntei o útil ao agradável. Que foi o caso da Accenture, que começou a atender a Ambev, o Carrefour, essas grandes, né? Isso. Aí lá, por exemplo, todo mundo que era contratado precisava passar algumas semanas nos Estados Unidos de treinamento. Então tinha que falar inglês. Hum. Então, como estagiário, foi necessário. Assim que eu fui contratado, eu voltei para os Estados Unidos para ter uma capacitação. E aí, quando eu voltei, aí participei de projetos no Carrefour. Trabalhei em projetos da própria Ambev, que aí foram duas grandes escolas, principalmente a Ambev. Você entender o modo de gestão deles, como é que eles se comportavam e principalmente a ideia do lucro. A Ambev não existe escola melhor para se falar de lucro como a Ambev. Alta performance, direto, cobrança, pressão. Lá o que importa é o resultado. O que você tem que fazer, se você vai trabalhar 5 horas, 10 horas, 20 horas, não importa. Você tem um resultado, você tem uma meta, você tem uns recursos, bata a sua meta, tá todo mundo feliz. Tá, mas até então aí você estava como executivo lá em São Paulo. Isso. Tá. A carreira era para ser executivo, no máximo chegar.
a sócio executivo da Accenture, mas aí a gente ia colocar, vamos colocar aí uns 20 anos, pelo menos. Tá. E aí, onde é que foi? Qual foi o momento que esse caminho enveredou para o empreendedorismo? Qual foi a primeira empresa aí que você saiu de trabalhar, entre aspas, para os outros para começar a empreender? O ponto de virada, na verdade, foi que um dia, em São Paulo, a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Ganhava muito bem, trabalhava numa consultoria de ponta, mas um dia eu disse assim, poxa, e aí? Tô ganhando dinheiro, trabalhando, pra quê? E depois dessa pergunta que eu fiz, 2 semanas depois eu voltei para Sobral. Então eu tinha feito, o meu percurso foi Sobral, Fortaleza, de Fortaleza fui para Campinas, de Campinas fui para os Estados Unidos, voltei em São Paulo, de São Paulo voltei direto para Sobral. Sem nada, sem emprego, sem absolutamente nada. E o sonho? Tinha pelo menos o sonho? Nem um sonho. Eu acho muito bonito essas histórias de empreendedores, mas nem sonho tinha também não. Eu simplesmente decidi o que é que eu não queria, mas eu nunca ainda não sabia o que é que eu queria. E aí voltei por muita insistência do meu pai. Assim, ele pediu para eu fazer um concurso da UVA, da Que ano universidade. foi esse aí? 2000 e... Final de 2005 para 2006. E aí fiz o concurso, passei. Mas a história, assim, o concurso, aquela história de estar tudo certinho, de ganhar o mesmo salário todo mês, isso nunca foi um negócio que me deixou confortável. E aí, como eu já tinha uma renda, eu disse assim, ok. E se... Aí foi a hora que eu comecei. Eu já estudo esse negócio de gestão faz um tempo, eu vou montar uma empresa. E aí, para não montar do zero, eu comprei uma franquia. E aí já comecei, já tomei algumas decisões não tão certas, mas foi a minha primeira empresa. Mas tu manteve a carreira de professor concursado da UVA, Isso. em qual área? Na área da computação, Tá, porque era a tua formação. que era a minha formação, mas as disciplinas que eu pegava era sempre projetos, todas elas não ligadas à tecnologia propriamente dita, mas muito mais à gestão de projeto. Tá, e com essa inquietude de empreender, resolveu adquirir uma franquia para começar. É isso. Que eu E a- disse, não vou montar do zero, é melhor pegar um modelo de negócio que já está pronto. Só que eu cometi o primeiro erro aí, que foi comprar uma franquia que eu achei legal. Então, era uma franquia na área de educação, que sempre foi a minha aptidão é ensinar. E aí eu comprei uma franquia, depois de um tempo, eu descobri que eu já sabia mais do que essa franquia. tá, eu vou pegar esse teu gancho aí e assim, se pudesse dar uma troca de experiência para quem está assistindo. Franquia é bom? Franquia é bom se a gente entender que a franquia não é. E eu vou falar assim: eu comprei a franquia dizendo assim: eu vou comprar uma coisa que eu já sei que funciona, eu vou colocar, vou rodar, eu vou ficar em casa e eu só vou pegar o dinheiro no final do mês. E infelizmente não funcionou desse Tu jeito. pensou que não ia trabalhar. Ou muito pouco. E a franquia, você precisa entender muito bem, principalmente, quem é o franqueador. Ou seja, quem é o cara que está por trás, o quanto de suporte que ele vai te dar, o quanto que efetivamente o conhecimento e principalmente marca. E aí foi o meu principal defeito. Eu trouxe uma marca para Sobral que, do ponto de vista de qualidade técnica, era melhor, mas ela não era conhecida. Qual é a Então, marca? Beach Company Existe ainda? não existe mais. Então a gente pode falar mal, né? Pode, Tá, vamos lá. tranquilamente. Então, o pessoal pergunta muito, rapaz, eu quero abrir uma franquia como segundo negócio, principalmente quem é empreendedor pequeno, assim, não tem muita experiência, não tem muito know-how, justamente para pegar o know-how de marketing, Uhum. comercial. Então, a Bitcoin era muito bom tecnicamente. Agora, o que é que Isso. ela era muito ruim? Ela não estava preparada para o modelo de negócio no Ceará. Então, ela era muito forte em São Paulo. Então, por exemplo, eu tinha discussões com eles de campanha de marketing. Então, a campanha de marketing de setembro era primavera. E para eu convencê-los que no Ceará não tinha flores em setembro, era um negócio complicado. E uma das coisas que eu descobri, que aí é uma das coisas que eu gosto, eu adoro estratégia. Então, estratégia para mim é uma das coisas que eu gosto muito. E eu descobri que os meus alunos não estavam lá para estudar, eles estavam lá para conseguir um emprego. Então, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar o emprego como uma condição ou um meio através do qual ele vai chegar no emprego. E aí eu comecei a criar parcerias de estágio, parcerias de emprego, criei um passaporte que era, quanto mais cursos ele fazia, mais preparado ele estava, e a gente dava um direcionamento para as empresas. E aí foi quando eu descobri que o meu modelo de negócio, quando eu focava no emprego, funcionava muito melhor do que o da franquia que focava na educação.
E aí a gente começou a ter alguns embates estratégicos. Eles disseram, você não pode fazer isso. Eu falei, mas é isso que está funcionando e isso dá certo. E aí foi nesse embate que a gente discutiu tanto, entre aspas, que a gente decidiu, eu disse assim, não, poxa, se eu estou tocando o negócio todo, o meu direcionamento estratégico é melhor do que o da franquia, não faz sentido eu estar com a franquia, e aí a gente se separou. Qual foi o ano desse aí? Eu sou péssimo de data, mas Rumo. foram mais ou menos 3 anos depois. Então aí nós estamos 2009? falando. Não, aí já foi. Porque eu não coloquei a franquia imediatamente. Uhum. Mas acho que dessa época que a gente falou uns 5 anos depois. Hum. Tá, 2015, mais ou menos. tá. Aí a franquia, no caso, tu tava botando renda para dentro da franquia, tava captando alunos usando essa estratégia, eles não aceitaram porque era outro modelo de negócio. E aí Na rompeu. verdade, eu fiz tudo do meu jeito. Ou seja, eles davam alguns direcionamentos que funcionavam para eles, mas para mim não funcionava. Eu tinha que pegar e adaptar ao modelo que funcionava. Vamos chamar assim, Sobral/Nordeste. Né? Então, o que funcionava para lá não funcionava exatamente para cá. Inclusive, assim, cobrança de valores. Vamos chutar. Naquela época, a mensalidade média era R$ 200 e eles queriam que eu cobrasse os mesmos R$ 200 aqui, quando uma faculdade aqui era menos de R$ 200 para um curso livre. Eu falei, gente, não dá. Então, esse modelo não funciona. E materiais, royalties caro. Então, essa é outra dica. Quando for avaliar uma franquia, você tem que ver os custos que você vai ter e a obrigatoriedade de compra de determinados materiais com a franquia. Às vezes é isso que encarece. Você vai pagar royalties, você vai pagar várias coisas. Então, entender a estrutura de custo por causa da franquia é uma coisa importante. E não- Você acha que foi um erro seu no começo não ter feito essa avaliação e ter sofrido na pele para o fracasso, né? Onde é que qual foi o erro que eu digo que foi um erro estratégico? Eu não olhei pro mercado. Eu olhei para um negócio para algo, para um produto que para mim era interessante. Ou seja, como professor, então eu olhei para aquelas coisas assim, que apostilas boas, que conteúdo bom, que forma de ensinar bacana. Isso aqui é muito bom. Mas isso não é suficiente para ter um modelo de negócio que seja principalmente lucrativo, né? Tá. E o Então, objetivo era ganhar dinheiro, claro. claro, e não tava dando pelo visto, né? Isso, Tá. não deu bom. E lá se foi o primeiro CNPJ, né? Assim? E lá se foi, e foi o primeiro CNPJ. Assim, a dor da perda do primeiro CNPJ, ela é sempre maior. Que você fica assim, não, mas vai dar certo. Não, mas a gente vai mudar. Não, mas vai. Até o momento assim, não, não vai. Vamos encerrar, vamos terminar por aqui. E eu acabei vendendo para outra pessoa que tocou, mas acho que não durou nem 6 meses depois. Aí o pessoal fica muito apegado porque aquela coisa que você criou, tá tomando conta e tem É, um certo apego, mas no e, final das contas vai só afundando, né? Vai só é, afundando, criando dívidas, e né? esse é um sentimento ruim que nós empreendedores temos, que hoje eu aprendi. O negócio é só um negócio. Ele não é um filho, ele não é nada disso. A gente não tem que mantê-lo se ele não estiver dando certo. Você vai até o momento que você vai ter, em alguns momentos, tomar a decisão de assim, tá na hora de fechar, aprende e vamos tocar o barco para outra coisa. Eu dei até a pausa porque é pra fazer um corte aí, viu, mas isso aí foi legal, viu? Isso aí eu vou botar no meu Instagram depois. E o segundo CNPJ nasceu como? Aliás, qual foi e como? Pronto. Aí o que eu fiquei um tempo assim, vamos dar uma pausa agora. Continuou professor da uva, Continuei com como a sua professor da renda, UVA, com a minha renda. procriando já. Isso. E nesse meio tempo eu já dava, tipo assim, algumas palestras, ajudava alguns amigos, informalmente. Ajudava como? Ajudava com dicas, por exemplo. Na Beat Company, eu dava treinamentos. Então, treinamento de Excel avançado, treinamento de gestão, era mais para a camada, digamos, operacional, mas eu conhecia algumas pessoas das empresas para quem eu prestava serviço, né? E aí, às vezes é dica, Thales, eu preciso arrumar o meu financeiro. Tá bom, deixa eu te dar umas dicas, deixa eu te ajudar a fazer o financeiro. Ah, tô com um problema de marketing, deixa eu te ajudar a... Porque todas essas coisas, de alguma forma, eu aprendi na Accenture e eu aprendi porque eu precisei aplicar no meu próprio negócio. Então, o que eu fui aprendendo, eu fui passando para outras pessoas e nesse meio tempo eu sempre estudei gestão, nunca parei. Do momento que eu entrei na empresa Júnior até hoje, eu nunca mais parei de estudar gestão. Tá. Mas essa ajuda pros amigos, colegas, já era monetizada ou era só por Não, amor? era só por amor, 100% na tua estratégia de, Hum. de amor. Tá, aí pegou o know-how de São Paulo, da Accenture, e trouxe aqui já para Trouxe para Sobral, cá. ajudando os colegas. E aí É, eu quero saber o segundo CNPJ, qual foi? Como... pronto. E aí um dia eu li não sei se existe ainda, mas na pequenas empresas, grandes negócios,
saiu uma reportagem de um livro que o pessoal da Ambev lia. Assim, todos eles eram o livro de cabeceira do pessoal da Ambev. E eu disse assim, que livro é esse? Aí fui procurar. O livro é Dobre Seus Lucros em 6 meses ou menos. E eu assim, eu vou procurar esse livro, vou ler. Se o pessoal da Ambev lê, e eu já tinha um histórico de como era o modelo da Ambev, eu disse assim, eu vou ler. E eu não achei esse livro de jeito nenhum. O livro se esgotou, porque saiu, acho que todo mundo foi procurar. Nessa época já tinha, por incrível que pareça, e-commerce de livro, tá? Então já faz um bom tempo atrás. Não achei, eu disse, mas eu quero esse livro. Aí achei a versão original dele em inglês, na Amazon dos Estados Unidos, comprei, e foi esse livro que fez com que nascesse o segundo CNPJ. Mas o que foi o ponto da virada que tem tudo a ver com LL? Eu descobri que, no final das contas, o que todo empresário quer? Caixa, lucro. Lucro. E esse livro, ele tinha 3 etapas muito simples. E ele é baseado no lucro. Então, ele diz assim, a primeira coisa, você tem que ter uma cultura de lucro, depois você cuida de receita, depois você cuida de despesa. Pronto. E depois que eu li esse livro, ele era tão simples, que eu disse assim, é isso aqui. Se isso aqui for aplicado nas empresas, isso aqui vai funcionar. E aí nasceu, e aí eu fui assim, pronto, já sei o que que é. Eu vou pegar os princípios desse livro, que foram as coisas que eu entendi nesse tempo, e eu vou aplicar às outras empresas, e eu vou abrir uma consultoria. Formalmente, vou abrir a consultoria. E aí lá vem aquele, bom, poxa, mas agora, como é que eu vou criar um nome? E aí, como eu já gostava muito de marketing na época, assim, eu preciso criar um nome que eu não. Um bom nome é aquele que você não precisa explicar o que que a empresa faz. Ao mesmo tempo, assim, eu precisava também, assim, eu vou ter site, eu precisava de um domínio. E veio um insight que era, eu já entendia que o foco da empresa era a lucratividade. E eu queria que não fosse uma lucratividade de forma comum, como todo mundo fazia. Eu queria que fosse de forma criativa. E aí eu peguei lucro com criatividade e nasceu a Lucrativia. Então, a Lucrativia era o meu primeiro desejo de gerar lucro para as empresas de forma criativa. E aí nasceu o segundo CNPJ. Nasceu só, nasceu com sócio. Não, nasceu sozinho. E aí, as coisas que a gente vai. Eu sempre gostei, eu sou apaixonado até hoje por estratégia e marketing. Então, as minhas áreas, quando a consultoria nasceu, era numa sala, a sala só era eu, não tinha estagiário, não tinha ninguém. E eu comecei a me deparar com alguns problemas que era, eu desenvolvi o planejamento estratégico da pessoa, mas quando eu voltava 3 meses depois, nada tinha sido feito. Por quê? Porque ele não tinha. Eu me esbarrava no negócio que eu dizia que era um problema. Assim, o problema dele era gente. Então eu começava a me esbarrar muito assim, poxa, mas por que que não funciona? Por que que o próprio empresário não consegue tirar do papel aquilo que eu coloquei no plano que é só seguir? Esse plano foi você que desenvolveu ou trouxe esse know-how da Accenture lá de São Paulo? É, Ou foi na- um mix o do que que eu livro? fiz? Claro, assim que o que eu fazia na Accenture, eu trazia para cá. Quando eu tentava fazer exatamente o que a gente aplicava a empresas grandes para pequenas empresas, o negócio não funcionava, mas eu achava que ia funcionar. Até que eu fui adaptando. Então, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu faço eu pego o que existe no mundo, principalmente, eu gosto muito da fonte americana, que são os maiores, para mim, gestores do mundo, são os americanos, e eu adapto para a realidade, não só a realidade brasileira, mas às vezes a realidade do empresário. E nesse caso, quando eu comecei esses primeiros projetos, o planejamento estratégico, que hoje eu faço de uma forma super simples e objetiva, em 3 fases, bem simples, não funcionava. E eu descobri que eu precisava de alguém para falar de pessoas. E eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, que era a Solange Mello. Então, a Solange, na verdade, era minha prima, apesar de eu ter pouquíssimo contato com ela na época, mas ela era a pessoa de gestão de pessoas da Grendene e que tinha acabado de sair da Grendene. Eu disse assim, preciso trazer a Solange. E nessa época a Solange já tinha uma consultoria. Então, enquanto eu estava fazendo a reforma da sala, eu ficava mandando, vem Solange para cá, olha aqui o teu lugar, olha aqui a tua mesa, vai dar tudo certo. E ela, Só não, paquerando. agora não, vai dar certo depois. Até que um momento que ela aceitou.
E aí sim foi talvez o primeiro grande, assim, decisão assertiva e estratégica que eu tomei na Lucrativa, que era... Então, antes a Lucrativa era forte comigo em estratégia marketing, mas as outras áreas não tanto. Então, quando eu juntei gestão de pessoas e treinamento, a gente criou uma unidade que aí sim eu consegui englobar a empresa toda. Tá, então a lucrativa, na verdade, não é só uma consultoria. Ela também faz o treinamento que se torna uma assessoria. Em alguns momentos a gente também treina. Tá. Então hoje é como se a gente diz que a Lucrativa ela é um hospital de empresas. Então tudo que tu precisar está lá dentro, do diagnóstico até o tratamento. Tá, Então assim, eu só quero saber como é que está a área comercial da minha empresa. A gente faz. a lucrativa existe até hoje, A né? Lucrativa existe Eu até hoje. conheço já. Então, assim, por que que o empresário iria buscar lucrativo? O que é que eu vou buscar lá? Eu vou dizer quem é que normalmente nos procura. Eu vou dar o mais comum hoje são empresários que estão numa fase de crescimento e que o crescimento fez com que ele se perdesse. O que é se perder? Enquanto era ele, uma ou duas pessoas, ele tinha controle absoluto de tudo. Mas as coisas começaram a crescer, então ele foi contratando, foi contratando. Então agora ele já não tem 100% do domínio do marketing, ele não consegue controlar tudo que está acontecendo no comercial, na produção. E isso dá uma sensação de perda de controle. Então, quando ele chega nessa sensação de perda de controle, que as coisas estão se desorganizando, ele precisa de ajuda. Ou seja, isso que eu passei lá atrás. Ele, para sair de um nível para o próximo nível, ele precisa agora organizar as coisas. Então, ele precisa, por exemplo, vamos lá, ele precisa formalizar a estratégia. Quando alguém diz que não existe nenhum empresário sem estratégia, o problema é que, na maioria das vezes, a estratégia está dentro da cabeça do CEO, do empresário. Mas toda empresa tem estratégia. Então, eu preciso agora tirar da cabeça do dono, da cabeça do empresário, formalizar e descer isso tudo para a cabeça dos funcionários, ou seja, de chegar até o porteiro da empresa. Tá. E isso normalmente passa por 3 etapas, né? Então eu precisava dar uma fórmula que mais ou menos o que eu criei, de conseguir tirar isso, e aí isso dá, a partir do momento que ele tem clareza, ele tem uma clareza de onde ele está, ele tem clareza de onde ele quer ir, e ele passa a ter uma clareza agora de como ele chega lá. Eu gosto muito de exemplificar com coisas práticas, Uhum. sem contar os nomes, né? Me conta aí Certo. uma história, uma case de uma empresa lá que estava faturando muito, mas não estava tendo lucro por falta de organização. Tá, eu vou dar uma que é. Eu vou pegar aqui ela é um case muito interessante. Ela é uma empresa de serviço. Então é um Foi case de sucesso? case de sucesso. Então, se quiser falar o nome, pode falar. Não, eu vou. A pessoa vai saber, talvez até o final eu fale. Mas assim, era um escritório de advocacia e que essa pessoa me procurou exatamente nessa fase. Thales, eu estou crescendo e eu já não sei, eu não consigo controlar as coisas, eu estou no comercial, eu estou no financeiro, eu estou fazendo tudo e eu preciso da tua ajuda para organizar as coisas. E a gente fez o planejamento estratégico, e aqui eu vou fazer um asterisco. A gente fala muito de planejamento estratégico, mas o que a gente precisa entender é que são 3 etapas. Planejar é o segundo ato de algo de 3 etapas. A primeira coisa que eu preciso fazer é pensar estrategicamente. Então, imagina que eu estou desenhando uma coisa na tua cabeça, Belinho. Tu vai fazer 3 etapas para organizar a tua empresa. Tu vai pensar estrategicamente, depois tu vai planejar estrategicamente e vem talvez o mais difícil, tu vai executar estrategicamente. Então, a primeira coisa, quando eu cheguei nesse escritório, foi assim, vamos lá, deixa eu entender quem são vocês. Tinha quantas pessoas que só? Na época, eu Mais ou acho que menos. 3 ou 4 pessoas. Tá, Era o dono e mais 4 pessoas. tá. E quando e as perguntas eram, o que vocês fazem? Por que vocês são melhores que os outros? Qual é o negócio de vocês? Então, imagina um escritório de advocacia que diz assim, nós somos advogados. Assim, não, entendi que vocês são advogados. Mas o que vocês fazem? Para quem vocês fazem? Por que vocês são melhores que os outros? Isso é o pensamento estratégico. Então, quando eles entenderam o que era o negócio deles, o negócio do escritório, que aí já foi o primeiro baque, que assim, poxa, mas escritório não é negócio. Eu assim, é sim. Então, a primeira mudança de pensamento deles foi, vamos tratar um escritório como empresa. Uma vez que o escritório é uma empresa,
Agora vamos lá. Quem são vocês? Em que vocês são bons? Em que vocês não são bons? E aí, ótimo. E outra coisa importante que aí eu aprendi com a Solange é uma empresa, principalmente empresa de serviço, ela é feita de pessoas. Então a gente começou a mapear, que é a primeira coisa que eu faço no planejamento estratégico, mapear o perfil das pessoas, principalmente do gestor ou dos sócios. Então eu entendi quem era cada um. Na época eram 3 sócios, assim, o sócio A tinha essa característica, o sócio B tinha esse. Então a gente começou assim, ó, a pessoa que estava no comercial diz assim, você gosta do comercial? Assim, por isso que eu não vou citar nomes. Assim, não, eu odeio. Eu não gosto de cliente, é chato. Eu não gosto, simplesmente não gosto. Assim, ok. Então, eu vou te tirar e em que é que você é boa? Ela era boa de estratégia e execução. Então, você vai ficar responsável por isso. A outra ficou no RH. Então, a gente se conheceu. Essa é aquela parte do pensamento estratégico. Então, todos os 3 estavam alinhados. Então, agora a gente sabe o que é o negócio e desenvolvemos o plano. E o plano é um negócio bem simples. O que é que eu quero? Depois que eu digo o que é que eu quero, eu vou para uma coisa mais simples ainda e óbvia. Como é que eu faço isso? E aí depois vem a terceira fase, que é a execução. Como é que depois que eu tenho um plano gigante, como é que eu transformo esse plano gigante e começo a executar? Aí a gente cria um plano que ele é feito trimestralmente, tem toda uma lógica para dizer como é que eu chego nesse, o que é que eu faço nos 3 meses. E aí, ok, fizemos o plano, tudo bonitinho, expliquei para elas como é que ia ser a execução, fiz um acompanhamento durante um mês. E aí, ótimo, o projeto terminou, fui embora. 10 meses depois, a sócia principal me ligou assim, Thales, eu tenho um problema. Eu disse assim, que foi? Preciso conversar contigo. Eu disse assim, tá bom, pode falar. Disse, não, tem que ser pessoalmente. Aí quando fala, tem que ser pessoalmente, tu já sabe que normalmente é uma coisa séria. Eu falei, tá bom, depois vem aqui no escritório, vamos conversar. Eu disse, o que que foi? Ela assim, tu lembra das metas que a gente traçou? Porque assim, a primeira meta, toda meta, e a primeira que eu coloco no planejamento estratégico é lucro. Quanto é que você quer lucrar até uma determinada data? Ela falou assim, tu lembra daquela meta que a gente estipulou para os 3 anos? Assim, lembro. Assim, pois é, tô com um problema. Assim, o que foi? Fala, mulher. A gente já bateu. Assim, como assim? A meta de 3 anos já foi, a gente bateu com 10 meses. E agora? Eu assim, agora começa tudo de novo. Vamos voltar. O negócio continua o mesmo, a gente está na mesma posição, o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou. Aí, novos objetivos. Lembra da história da Dilma? Duplicar a meta. E assim nós fizemos, duplicamos a meta. Só para deixar mais claro aqui, falando em números hipotéticos, quanto era a meta e quanto é que ela estava em proporção? Assim, se ela faturava 1.000, tinha que faturar 10.000, como é que era? Eu acho que ela estabeleceu uma meta de mais ou menos, na época, 50% a mais do que já era o faturamento, Recorrente ou no período? num período. Tá. Então, ela assim, ela faturava 1 milhão no ano X, 3 anos depois ela ia faturar 50% daquilo. E esse 50% de aumento de lucratividade, não de faturamento, ela conseguiu com 10 meses. Que Só, ela achava que era um negócio muito difícil. só organizando a empresa, mexendo implementando processo, implementando gestão. É. Ela simplesmente fez um plano. Então, assim, ela entendeu o que que ela queria. Pronto. Depois, ela criou um plano e ela executou o plano. Só que ela achava que as coisas seriam mais difíceis do que ela imaginou. Então, o que que ela aprendeu nesse primeiro? Assim, Thales, eu gostei desse negócio. A gente pensa, a gente coloca no papel, a gente executa. Claro que algumas coisas vão mudando no meio do tempo, mas funciona. Vamos fazer, aí tipo assim, vamos fazer a brincadeira de novo? Vamos fazer, aí a gente refez o planejamento estratégico, revalida o pensamento estratégico, refez o plano. Aí, o que que aconteceu de novo? Dobrou, bateu a meta. Dobrou. Bateu a meta de novo. Só para ficar claro sobre essa meta e faturamento, qual a diferença de uma empresa que lucra muito e uma empresa lucrativa? Ou seja, que tem um faturamento muito alto, mas não tem muito lucro. O que é uma empresa lucrativa no final? Uma empresa lucrativa, e é uma das coisas que eu aprendi nesse livro que eu aconselho para todo mundo, o lucro, ele precisa antever, ele tem que vir antes do faturamento. Por quê? Porque às vezes a gente fala, e eu conheço, por exemplo, eu conheço médicos muito bem, digamos assim, que estão numa profissão, um cirurgião, por exemplo, um cirurgião plástico, tá? Que deveria ganhar muito dinheiro, mas eu conheço mototaxista que tem mais dinheiro do que ele. Ou seja, o mototaxista ganha mais do que um cirurgião plástico? Não ganha. Mas o lucro final de alguns mototaxistas, ou seja, o que sobra no final do mês,
desse mototaxista era maior do que do cirurgião. Então, ele passou a ter um patrimônio, ele construiu. Então, lucro, no final das contas, é o que sobra. Então, não adianta eu faturar R$ 1 milhão e gastar, por exemplo, ter custos e despesas de 999 mil. No final das contas, você ganhou R$ 1.000. Então, o que importa, no final das contas, é o lucro. Uma dica rápida para aquela empresa que já fatura muito, mas o empresário, o docente que vive sem dinheiro, rapaz, eu tô liso direto, não sobra nada. Dá uma dica aí para botar no Instagram Tá? também. A primeira coisa que a maioria não faz, Belinho, por incrível que pareça, ele não faz conta. Ele só olha para o faturamento. Então, enquanto o faturamento dele estiver aumentando, ele acha que o lucro está aumentando. Então, a primeira dica é: faz conta. Depois que ele fizer conta, ele precisa olhar para o portfólio de produtos dele, seja serviço, seja produto físico. E ele tem que olhar se todo produto, por isso esse se é uma condição, se todo produto dá lucro. Eu já peguei uma empresa, uma indústria, que a gente descobriu que o produto que mais vendia, adivinha? Dava prejuízo. Só que na composição de todos os produtos, na hora que ele colocava todos os produtos do mix, se eu juntar todos esses produtos, ele tinha lucro. Mas o que ele mais vendia dava prejuízo. E aí o que eu disse para ele? Aumenta o preço. Que aumentou? O que aconteceu quando aumentou o preço? Ah, claro que o faturamento diminuiu. Por quê? Porque bem menos pessoas compraram. E ele reclamou assim, ó, Thales, ó, esse produto, antes de você chegar, assim, eu faturava 1 milhão no ano. Agora eu estou faturando 400 mil. Eu falei assim, ok, agora vamos ver quanto que ficou na empresa. Ou seja, com 400 mil, ele deixava dinheiro que ele não deixava com 1 milhão. Isso é a mente lucrativa. Eu preciso saber o que cada produto ou cada operação deixa de margem de dentro do negócio. Basicamente, ele não usava aquele simples framework do Sebrae da curva ABC. Isso. Não Ele usava. nem olhava. Na verdade, ele só olhava para o final. Ele pegava a linha final da DRE dele, assim, ó, ou do fluxo de caixa, assim, pô, eu tô ganhando dinheiro. Então, tá ótimo. É só isso. Mas ele nunca esmiuçou, ele nunca quebrou para saber dentro, por exemplo, em empresas de serviço. Vou pegar, por exemplo, essa escritório de advocacia. Tem alguns nichos que dão maior lucratividade do que outros e alguns dão prejuízo. Como é que o empresário faz uma simples conta? No caso, foi uma indústria que tu falou, né? Mas o cara que Isso. é prestador de serviço, como é que ele mensura um serviço que dá prejuízo? Eu vou falar do jeito fácil. Bem fácil, pro cara Tem leigo. porque assim, ó, no serviço, principalmente quando o prestador de serviço é o dono da empresa, é perigoso. Porque isso já aconteceu com a gente. O que o prestador de serviço faz? Ele vê assim, ó, eu faturei R$ 30 mil e tive um custo de 20. Então, quanto é que ele acha que a empresa dele lucrou? 10. Ele acha isso. 10. Só que ele não lucrou 10. Energia, aluguel, assim? Ele não colocou alguns custos e, principalmente, ele não colocou o custo dele como consultor, por exemplo. Então, imagina a lucrativa. Que eu vou dizer assim, eu faturei 100 mil. Isso é o Thales, eu sou o único consultor. Dos 100 mil, eu tirei todos os meus custos e tive custo de 80 mil, por exemplo. Vou colocar despesa tudo. Então, qual é a impressão que eu tenho? Que eu lucrei 20%, mas eu não lucrei 20%. Sobrou no caixa da empresa 20%. Mas a empresa deveria ter pago o Thales como consultor. Então, se ela pagasse o Thales consultor, vamos supor aí o Thales cobrou R$ 15 mil. Então, nunca ficou 20 mil de 100 mil, ou seja, aparentemente eu tinha um lucro de 20%. No final das contas, me sobrou 5, porque eu paguei o Thales como consultor. No final das contas, eu tive só 5% de lucratividade. Ou, E isso é muito perigoso. ou seja, mesmo você sendo o dono da empresa, você é um dono operacional, é um sócio Isso. operacional e você tem que ser remunerado, Você precisa ser remunerado. compatível com o mercado preferencialmente. Que é o tal do pro Agora, labore ou a execução do serviço que você prestou. porque se você não prestar, alguém vai ter que prestar de alguma forma, né? E outra Assim, coisa, Belém, de fazer conta. Dependendo da tua estrutura de custo, um dia eu vou te dar esse exemplo depois. Às vezes, eu aumentar o preço de um serviço ou de um produto, por exemplo, em 10%, e esse 10% às vezes pode ser bem tranquilo para alguns produtos, pode aumentar a tua margem de lucro em 50%. Dependendo da tua estrutura de custo. Thales, como é que pode? Pode.
Então, às vezes, são pequenas coisinhas que você faz. Tira um produto, aumenta 10%, por exemplo, num período de, sei lá, de 6 meses. A tua lucratividade não vai aumentar em 10% só. Ela pode aumentar em 50%. Então, isso é o que eu falo. Empresa lucrativa, a primeira coisa que o CEO precisa fazer é fazer conta. Ele olhar para os números, entendendo que no final das contas, a empresa dele existe para gerar lucro. Show de bola. Agora vamos lá. Temos a estratégia, temos o planejamento todo bonitinho, mas sempre vai esbarrar em quem vai executar, na Isso. pessoa, no ser humano. Na tecnologia, eu sempre digo que o elo mais fraco da segurança da informação é o social, né? A Uhum. engenharia social que quebra qualquer barreira de segurança. Hoje, no mundo de IA, todo mundo quer automatizar processo. É o amiguinho querendo substituir a agência de marketing por agentes de IA. Eu tava Uhum. até conversando ali que o nosso amigo Lidomar tava falando que tá montando uma super esquadrão de agentes, né? Com 55 agentes à disposição para trabalhar. Mas me diz uma coisa, hoje a maioria dos empresários e todos os segmentos, em todos os setores, a gente atende o Brasil todinho e só muda o sotaque e o uso horário. Mas a reclamação é a mesma. Não tem ninguém para trabalhar e quando tem, não é qualificado. Uhum. A gente olhando para esse cenário de IA, que está hypado total hoje, e olhando para esse cenário de falta de profissionais qualificados, onde é que a consultoria e o planejamento vão conseguir resolver isso? Eu vou tentar conectar. Eu vou trazer de novo o framework, aquele desenho que eu te falei. Então, no pensamento estratégico, eu preciso de quem? Eu preciso dos sócios. Então, eu me sento, eu e os sócios, ou o sócio e o CEO, e dali a gente tira a estratégia da empresa. Até aí, tranquilo. Depois eu vou para o planejamento. Quando a empresa é um pouco maior, eu pego aqueles objetivos do empresário e trago para o time gerencial dele. Até aí, tranquilo. O plano, depois, ele vai descer para todo mundo da empresa. Então, o plano, aquela estratégia do meu objetivo vai descer para todo mundo. E aí começam os problemas. Ou as oportunidades. Se alguém lá embaixo vai ter que executar todas aquelas tarefas, concorda comigo que todas as empresas hoje, de algum momento, elas vão precisar de pessoas? Todo mundo Se precisa. a partir do momento que a gente diz que pessoas passa a ser um gargalo de empresa, concorda comigo que quem tiver um pouquinho melhor, o que era um gargalo pode virar pivô estratégico, a tua empresa pode ser melhor do que o teu concorrente, porque você é um pouco melhor de pessoas. Eu não preciso ter as melhores pessoas do mundo. Eu preciso, às vezes, só ter pessoas melhores do que o meu concorrente. Então, vou voltar. Quando eu vou para a execução, aí eu tenho duas opções. Em alguns locais, em alguns serviços, por exemplo, você precisa de pessoas um pouco mais qualificadas. Por exemplo, para mim, na lucrativa, um consultor precisa ter experiência técnica e ele precisa ter experiência profissional e comportamental. Então, isso é mais difícil para mim, por exemplo, jogar para uma IA, mas é possível. Então, vamos lá. Eu cheguei na fase de execução e eu preciso de pessoas. Aí eu tenho duas oportunidades e uma você é craque. Se eu não tenho tanta qualificação de pessoas, eu pego essa qualificação e eu jogo no processo. Ou seja, eu vou desenhar processos que a inteligência está no processo. Ou seja, eu vou dizer assim, como é que alguém vai fazer emissão de nota fiscal na minha empresa? Eu posso contratar uma pessoa que tem experiência ou eu desenho um processo com um passo a passo que, teoricamente, um estagiário conseguiria olhar para aquele processo, ler o passo a passo e ele consegue fazer a emissão da nota fiscal. Então, uma das possibilidades é criar a inteligência e para o processo. Então, eu desenho um processo e eu treino pessoas para seguir o processo. Agora vamos para a IA. E a IA é um negócio que ela não é se ela vai mudar todos os negócios. Então, tudo que pode ser, de alguma forma, é, o, em que a IA é boa? A IA, ela é boa de reproduzir coisas que já existem. Então, por exemplo, eu posso pedir a IA para criar um script de vídeo? Posso. Pô, Por quê? Porque a IA, ela vai na internet, ela vê um monte de coisa e ela cria um script para mim, o que outra pessoa também poderia fazer. O que a IA não vai fazer? Ela não vai ser boa de relacionamento, porque isso é uma característica eminentemente humana. Então, eu posso colocar uma IA, por exemplo, para fazer uma análise financeira da minha empresa? Posso.
Ela pode substituir um analista financeiro na minha empresa? Pode. E consigo fazer isso tranquilamente. Claro, eu vou precisar de alguém que tenha uma inteligência que junto com a IA consiga fazer análise. Mas eu consigo. Então, principalmente as áreas administrativas, né? Eu vi uma estatística esses dias que até 2030, 50% dos cargos de administração, entre aspas, até gestão, eles praticamente vão sumir, vão dar lugar às IAs. E eu já faço isso com muitas delas e realmente eu acredito. Fazer uma ata de reunião. Qual é? Hoje a gente grava a reunião, você passa para IA organiza. Ou seja, eu não preciso mais de uma pessoa anotando todas as coisas na reunião e no final ela gera um relatório para mim. O relatório está pronto depois de 2 segundos. Inclusive, depois eu vou lhe mandar aqui, viu? Tô vendendo cloud aqui, né? Então, quem quiser comprar depois, tô brincando. Então, Mas as pessoas vão. E aí, assim, o que que eu entendo como IA? eu tô mostrando isso aqui, na verdade, foi para substituir justamente, e tá substituindo a secretária que anota no ata. Né? Isso. Antes, os executivos tinham as reuniões, tinha uma secretária na ponta, um secretário ou um estagiário que ficava anotando tudo ali no notebook. E no Uhum. final do dia, com certeza havia um bocado de erro. Número errado, ou então esqueceu de alguma coisa. Hoje não, tá aqui um IA, um dispositivo que fica aqui à nossa disposição e não perde nada. É. Mas a IA não vai substituir o que é eminentemente humano. Então, a minha percepção de IA é tudo que um robô barra alguém pode fazer, a IA vai fazer. E tudo que é de humano, aí a gente vai precisar que os humanos se tornem cada vez mais humanos, ou seja, relacionamento. Em que o Bellini é muito bom? O Bellini é muito bom de relacionamento. A Gateway é muito boa de tecnologia, de tudo isso. Mas tem uma essência na Gateway que é o Bellini. Assim, eu consigo substituir talvez uma tecnologia da Gateway? Consigo, mas não consigo substituir o Bellini. Mas o termo que eu achei legal foi o seguinte: a melhor IA é aquela IA feita por humano. Ou É isso. seja, que o humano tá ali treinando ela, deixando a sua cara, igual nosso roteirozinho que você deixou bem É. bonitinho. Logicamente, foi um IA que fez, mas eu perdi um tempo ali treinando aquele agente Uhum. para ficar o máximo parecido comigo. Por isso tu achou o termo bonitinho que foi. Mas não foi eu, foi IA, tá? Mas pegando nessa pegada de gente, pessoas, hoje na prática, tanto para as tuas empresas, né? E nós estamos falando de uma empresa de marketing ainda, que não citou o nome ainda, mas vou É. falar dela. Da consultoria lucrativa e das empresas. Como é que você contrata para as suas empresas e como é que você orienta os seus clientes a contratar para as empresas deles? Quais os critérios? Logicamente, tem os critérios técnicos e tal, mas Uhum. nesse mundo de IA, né, que você já está falando, não vai substituir, mas como é que é o processo de contratação? Ó, eu vou dar um exemplo real que está acontecendo nesse exato momento na Lucrative. E a gente está fazendo um teste. Eu preciso contratar um estagiário para a área financeira. O que que a gente fez? Assim, gente, a gente faz recrutamento e seleção. E eu disse assim: vamos agora ver como a IA poderia nos ajudar num processo de recrutamento e seleção dentro da nossa própria empresa. E a gente vê a possibilidade de a gente usar isso quando a gente ajudar os clientes de recrutamento e seleção. Mas Então, como aí? Em qual etapa do processo? Na captação, na pronto, aí eu vou começar. entrevista? A primeira coisa foi, a gente precisa postar a vaga, Sim. certo? Então vamos lá. Cloud, nossa IA preferida agora. Eu preciso que você crie o perfil, vamos desenhar o cargo e o perfil do meu estagiário. Então, e aí eu falo, ó, eu preciso de uma pessoa que vai fazer isso, 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 ele vai me ajudar com isso, 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 isso. Então, a primeira tarefa que a gente poderia fazer, eu poderia desenhar o cargo do estagiário tranquilamente, só que isso me tomaria X horas para fazer. O Cloud fez com os ajustes, assim, faz a primeira versão, a gente muda. Assim, ó, não é bem isso aqui, a gente não quer isso aqui, não precisa disso. Chegamos nessa versão, talvez em 15 minutos. A partir disso, criamos o post. Perfeito. Começaram a chegar os currículos. Como é o processo de triagem de currículo? Eu tenho uma pessoa que olha para a vaga, olha para o currículo e ela vai ver o quão aderente aquele currículo está para a vaga. Como é que a gente fez? Ele lembra que a minha IA já tinha criado o perfil? Sim. Aí eu comecei assim, ó, tá aqui 10 currículos. Eu quero que você faça uma pré-análise desses 10 currículos baseado no perfil que você mesmo criou. Então ele já fez essa pré-análise para a gente. Claro que aí a gente ia conversando com ele. E surgiu um ranking. Então a gente vai assim, teve um ranking, a gente ia conversando com ele. Eu acho que a gente colocou acho que 12 para testar e tem um ranking dos 3 melhores. A IA
fez os 3, e aí o que que a gente fez? Prepara agora que perguntas a gente deveria fazer para os estagiários. Assim, Thales, não, peraí. A IA vai fazer tudo? Assim, não. Eu tenho, ainda continuo com a Solange, continuo com a Cláudia, dentro do processo seletivo, com a ajuda da IA. Existem percepções que a IA não vai ter durante a entrevista. Quem vai ter essa percepção vão ser os seres humanos. A Cláudia, a Solange, isso a IA não vai tirar. Mas elas não precisam, por exemplo, agora, ficar anotando tudo nos currículos de cada um. A gente grava a reunião, as transcrições vão ser passadas para a IA e depois vamos nos reunir novamente, Solange, Cláudia, as pessoas que fazem recrutamento e seleção, junto com a IA, para fazer uma análise mais criteriosa. E o E é assim pessoal, que a gente está usando. o pessoal do RH tá aceitando bem isso aí, porque algumas vezes que eu tava conversando com a Solange, tudo que eu falava de tecnologia que ia substituir gente, ela disse nunca vai substituir. Mas o É. serviço braçal, que é esse aí, Ela entendeu que algumas fases podem ser substituídas. E não é substituídas, é otimizada. A melhor palavra é otimizar. Então, a gente poderia escrever antes o perfil? Poderia. Demoraria talvez algumas horas, mas a gente desenvolveu em 15 minutos. Então, a IA, em alguns momentos, ela vai melhorar essa capacidade. Mas aí lembra, assim, Thales, a IA vai acabar com o emprego? Vai. Pode ter certeza absoluta que ela vai. Do mesmo jeito que ela vai criar outros. Então, CEO, seja lá de que ramo ele for, que não está olhando para a IA como estratégia, a IA vai encontrar ele em algum momento. Ele vai ser encontrado pela IA. nem que seja de encontro, né? Só que ele pode ser encontrado com a IA porque o concorrente dele pegou na mãozinha da IA antes que ele tenha pego. Então, ele acha, ele tem medo da IA porque ele não conhece e por isso ele não vai atrás. Mas é necessário, ele vai ter que ir. Ele não tem como sobreviver sem IA. Alguns negócios mais, outros menos. Então vamos causar medo aqui em duas pessoas, aliás, em dois perfis. Primeiro no CEO, né? E na outra ponta no estagiário. Quais são os estágios que vão sumir com a IA? 5 só, rapidão. Todo estagiário que fizer coisa muito simples, ele vai morrer. Por quê? Porque a IA vai fazer. Se eu preciso de um estagiário, por exemplo, daqui a pouco, lembra que eu falei para emitir nota fiscal? Daqui a pouco eu não preciso. Daqui a pouco o meu sistema, e isso já acontece, vai fazer essa emissão sozinho. Imagina que eu tenho o meu estagiário do financeiro, é o cara que vai fazer a cobrança. Eu não preciso. Eu posso colocar uma IA que manda automaticamente algumas mensagens pelo WhatsApp, o cliente fala com ele e no final das contas a IA pode fazer o processo inteiro de cobrança, de mandar boleto, de receber, de negociar, que eu coloco as regras para ele. Então eu não vou precisar mais. E não é nem só estagiário, pode ser que eu não precise de um determinado profissional. Eu botei os dois extremos, né, entre o É. estagiário e o CEO. E o CEO ali, de uma coisa bem prática, se ele É. não fizer na empresa dele, o concorrente dele já vai estar fazendo, o que acontece? O CEO ele não pode ignorar a IA no seguinte aspecto. A IA pode ajudar ele em decisões simples, em análises, por exemplo. Eu vejo menos como ameaça, tá? Para o CEO, eu vejo como uma ferramenta muito importante que, se ele não usar, ele vai ficar para trás dos CEOs que estão usando. Por exemplo, eu quero insights sobre o meu financeiro. Então, eu posso pegar minha base de dados financeira, todas as minhas entradas e saídas, jogar para a IA e pedir e começar a conversar com ela. IA, dá uma olhada nesses produtos. Quais são os produtos que têm mais margem? Você está vendo algum padrão? Tem sazonalidade de alguma coisa? Tem alguma coisa? Compara, por exemplo, com o mercado. Pega os meus dados, compara com alguns dados públicos que existem. A minha média é essa, por exemplo, na lucrativa. Eu já fiz esse teste. Eu disse assim: olha, analisa os meus produtos, vê a margem que eu tenho em cada um, compara com os dados abertos que existem na internet. Eu estou bem ou estou mal? O que é bem ou mal? A minha margem está boa? Está ruim? Comparado com o Nordeste, como é que está? Então, isso são coisas que, quando é que eu conseguiria fazer isso? Eu teria que contratar outras pessoas, talvez consultores de fora, que hoje eu não preciso. Tem determinadas coisas que não precisa. Então, a IA é uma ferramenta de um CEO que ele não pode. Claro, vamos até separar, Beline, que não existe algumas áreas, eu vou tirar um pouco do medo. Áreas de saúde e áreas de alimentação, elas não vão ser tão impactadas. Mas áreas de serviço, como a nossa, já são. Elas já mudaram. Não é que elas vão mudar, elas já mudaram. E não tem como a gente não usar.
Eu não queria te passar as perguntas porque eu queria fazer pergunta difícil. Agora eu vou fazer uma difícil, eu quero exemplo prático, né? Teórico não. Tá. Tira a skin professor, bota a skin consultor Uhum. prático, tá? Beleza, contratou, aí recrutou, a pessoa já está efetiva, já passou de estágio para ser efetivo. E está montando a equipe porque a empresa está crescendo. Uhum. Então, o CEO precisa de equipes e cada equipe tem que ter uma liderança. Como é que é hoje, no mercado atual, treinar, ou então sentir que a pessoa está pronta para ser líder? Como é que funciona hoje? Aí Bom, ajuda para isso ou não tem é no feeling mesmo ali? aí nós vamos para as duas coisas. A gente reclama, às vezes, que as pessoas não estão preparadas. E aí vamos entender essa preparação com dois grandes blocos. Elas não estão preparadas, às vezes, tecnicamente, e às vezes elas não estão preparadas comportamentalmente, tá? Então, no quesito comportamental, e aí eu estou falando assim, de características de liderança, características de soft skills mesmo, do que eu preciso que um líder tenha. Então, essa parte, lembra que ela é um fator humano? Eu não consigo. Aí vem histórico de vida, vem um monte de coisa. Resiliência, tudo isso, isso é um fator humano, que é complicado a IA assumir isso. Mas a parte técnica é algo que a IA poderia assumir tranquilamente. Vou dar um exemplo bem prático. Eu posso contratar um gestor financeiro que talvez não tenha tanta experiência, mas é um cara que tem potencial de líder, que é uma pessoa que se dá bem com as pessoas, tem bom relacionamento, ele é um cara que quer muito, que gosta de crescer, mas ele não tem tanto conhecimento. Talvez esse conhecimento para ele adquirir, vamos supor que ele precisaria fazer um curso de 1 ou 2 anos. Eu consigo trazer uma inteligência técnica para ele, ou seja, eu consigo treiná-lo para que ele converse com a IA agora. Diz assim, eu não, o meu gestor não sabe fazer uma análise de DRE. Eu posso ter uma IA especialista em análise de DRE, que ele junto com essa IA se complementam e aí eu passo a ter o meu analista, o meu gerente financeiro, que eu não conseguiria ter antes. Tá. Mas hoje o CEO, o gestor da empresa, o dono da empresa, como é que ele sabe aquele momento? Ele tem um ótimo vendedor, ele tem 2 pessoas na equipe, que aumentar a equipe de vendas. Como é que ele sabe que aquele ótimo vendedor, se ele vai ser um bom líder? Ou ele vai perder um ótimo vendedor para transformar em um péssimo líder? Como é que é o sentimento na prática para sentir Aí esse eu vou te cara? falar, lembra que lá no passado eu disse que eu começava a dizer assim, não, vou montar uma consultoria com estratégia marketing comercial, a gente desenrola tudo. E eu não desenrolei, que eram as minhas expertises. Eu precisei trazer a Solange de gestão de pessoas. Ou seja, eu vou precisar de pessoas para executar. Quando eu precisar dessas pessoas preparadas, eu tenho 2 opções. Aí vamos pegar esse. Você citou um fator crítico. Eu preciso de um bom gestor comercial. Então, o que a gente tende a fazer? Eu vou pegar o meu melhor vendedor, vou transformar ele num gestor. Só que eu esqueço que as competências de gestor são diferentes das competências de vendedor. Então, hoje, o que a gente precisa entender? Eu preciso primeiro entender quais são essas competências e se quem eu estou colocando lá tem essas competências ou não. Na grande maioria das vezes, quando a gente tem esse exemplo de pegar um bom vendedor e colocar ele como gestor, normalmente não são boas experiências. Por quê? Porque ele era bom de vender. Bom de vender não significa bom de liderar. Eu posso ter um ótimo vendedor, mas que é péssimo no requisito liderar. Quando ele sobe para ser gestor, a boa parte do tempo dele é liderar. Então ele já não tem mais. Então, ou ele poderia não ter. Então, uma sugestão, e isso é uma dica muito da Solange, é faça uma análise de capacidade de liderança. Ou seja, desenhe o perfil do gestor. Então, assim, eu já sei que esse aqui é o que eu preciso, esse aqui é o meu. Assim, é a prova, né? E aí agora eu vou fazer uma prova com essa pessoa aqui, ó. Eu desenhei a prova, a pessoa vai fazer a prova e eu quero saber o quanto de aderência, e a aderência é quão parecida com o cargo ideal que eu tenho, essa pessoa aqui é. E aí eu posso dizer assim, esse aqui é nota 10, o meu gabarito é 10. Então, o meu gestor ideal seria assim, eu apliquei a prova para ele, ele tirou 2. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu reprovo, assim, esse cara não tem a menor possibilidade de assumir esse cargo. Ou ele tirou um 2, mas eu vejo um potencial para ele chegar no 10 em 3 anos. E aí eu passo a tomar uma decisão de
eu vou capacitar essa pessoa que está no 2 a chegar no 3, depois do 3 para o 4, do 4 para o 5, até ele chegar supostamente no meu 10. E hoje, a gente tem duas opções. Ou eu trago esse cara pronto do mercado, que aí nós temos uma questão de cultura, valores. Então, Achar a pessoa também. achei. Às vezes a gente acha. Só que hoje, pessoas boas, como qualquer coisa boa, normalmente é cara. E se essa pessoa, e o cara que eu digo assim, às vezes um bom profissional, um gestor financeiro, por exemplo, eu quero, vale a pena pagar 15 mil reais para um gestor financeiro? Vale. Agora, o meu negócio tem capacidade para pagar 15 mil reais para um gestor financeiro e ainda assim permanecer lucrativo? Talvez não. Então, muitas das vezes, e isso são conversas que a gente tem com outros empresários, não só é melhor, às vezes é mais barato formar internamente. Então, é melhor treinar essa pessoa, por mais que às vezes o tempo que eu chegue naquele meu perfil ideal demore um pouco mais. E aí precisa acabar com um negócio que nós CEOs, né, temos, que é a ansiedade de querer tudo para ontem. Pois eu vou usar seu superpoder, que você gosta de usar os outros, né? Eu gosto dessa. Nós falamos de uma dor de RH e você deu uma dica de solução. Botei aqui alguns pilares aqui que toda empresa tem e vão fazer a mesma coisa. Nesses 10, quantos anos tem de consultoria já? Quase Tem um bocado. 12. Formalmente a gente vai fazer 12 esse ano. Então você já passou por algumas centenas de empresas, já conhece. Já. Então vamos fazer o seguinte: financeiro. Diz aí o que é mais comum um erro de qualquer segmento do empresário cometer e uma dica de solução. O erro mais comum, por incrível que pareça, é ele não conhecer os números. A grande maioria, quando eu falo a grande maioria de pequenas e médias empresas, eu estou falando às vezes aqui de 80%, de você perguntar assim, ó, qual é o número da tua empresa? Ele diz assim, eu faturei, sei lá, 100 mil. Você faturou 100 ou você faturou 100.417,32 centavos? Ele não sabe o número correto. E quando ele sabe, normalmente ele sabe o número do faturamento. Então, o grande, talvez assim, o grande direcionamento é conheça a fundo os números. E não só o número macro. Começa a quebrar esses números em números menores para ele entender qual é a condição. E dentro do financeiro, o que ele precisa fazer sempre? Ele precisa ter ajuda. Do mesmo jeito, ele precisa ter pessoas, mas o que ele não pode delegar? A análise final. A análise final é dele e tem que ser dele. Não sei se você já se deparou que é muito comum o empresário que não tem tempo. É E tu normal. sabe o que é que a maioria não tem tempo? Ele tem tempo para ver o comercial, ele tem tempo para ver gestão de pessoas, para resolver os problemas, para fazer as coisas. Mas a grande maioria me relata que ele não tem tempo de ver o financeiro. Eles, eu queria muito, mas eu não tive tempo nesse mês. Eu sei que eu tenho, mas não tive tempo. Eu assim, cara, peraí. Tu criou uma empresa cujo objetivo é dar lucro e a única coisa que tu não tem é tempo para ver se deu lucro. É isso mesmo. A maioria tem tempo para resolver os abacaxis do dia a dia, mas não tem tempo. Então, assim, ter tempo estratégico para analisar número todo mês é uma necessidade, não é opcional. Ele tem que fazer isso. Geração de demanda com marketing, conversão de demanda comercial. Quais são as dores? Quais são as suas... Vamos lá. Eu não falei muito, mas eu tenho uma outra empresa, que é uma empresa de marketing. Calma aí, qual é o nome da empresa? Chama-se Keep. Qual o arroba da empresa? @agência Keep. Tá. Pronto. A Keep é uma agência de marketing. E aí eu vou conectar as duas perguntas. Tá. O que acontece como agência de marketing? O nosso principal objetivo, e é o objetivo do marketing, é posicionar a empresa e com esse posicionamento correto, trazer, vamos chamar aqui de leads, tá? E aí eu não vou falar muito de posicionamento, mas lembra lá do pensamento estratégico? Lá no pensamento estratégico, eu descobri o que eu sou bom e para quem eu sou bom. O que é o marketing? O marketing é pegar tudo que eu sou bom e mostrar para esses clientes que precisam do que eu sou bom naquilo. Essa é a essência do marketing. E as pessoas, esse talvez é a grande dificuldade das pessoas em marketing. Então, se eu desse a dica do marketing, entenda quem você é. Entenda quem você é, que problemas você resolve e para quem você resolve. A partir do momento que você sabe quem você é, quem você não é, quem é o teu público-alvo e que problema você resolve, o que é o marketing? Fala isso no teu marketing. E marketing não é só redes sociais.
Marketing é isso que a gente está fazendo aqui. Marketing é participar de evento. Marketing, às vezes, é escrever um livro. Marketing é estar nas redes sociais, inclusive. Marketing é participar de um almoço de negócios. Então, dependendo do segmento, marketing não se resume só a redes sociais. Então, entender quem você é e para quem você é, e principalmente qual é o seu diferencial, essa seria a primeira dica que eu dou para quem quer fazer o marketing correto. Aí vamos para o comercial. Quando é que. Aí a gente tem comercial e marketing, primeiro, não é a mesma coisa. Não, parceiro, por isso que eu falei, gerar demanda com marketing, contratei a equipe, estou recebendo 5.000 leads por dia. E aí, da porta Tá. para dentro agora? Pronto. Então, papel do marketing, colocar na porta. Depois que eu coloquei na porta meu papel como marketing, acaba e entra o papel do comercial. E aí o que acontece? Hoje, que é muito comum, os meus clientes, alguns não mais agora, chegavam assim, Thales, o não está funcionando, não estou gostando do teu serviço. Porque, olha as minhas vendas, não aumentou quase nada. Eu falei assim, mas não está chegando lead assim? Não estou vendendo. Assim, calma, vamos. A minha pergunta foi, está chegando lead? As pessoas estão indo para o seu WhatsApp, estão pedindo assim, estão, mas não estou. Assim, calma, então agora é outra coisa. Se as pessoas estão chegando na sua porta e elas não estão levando o seu produto ou serviço, aí a gente tem um problema comercial. Ou seja, as pessoas não sabem vender. E é o que você chamou de conversão. Eu tenho uma pessoa que supostamente está interessada, que é o tal do lead, e ele precisa sair agora com um produto ou serviço. Então, vamos lá. Eu tenho vendedores que estão qualificados? Aí a gente volta para aquela história de pessoas preparadas. O que é um vendedor preparado? Ele conhece o produto, ele conhece os diferenciais, ele conhece preço, ele sabe o quanto que ele tem de margem para dar de preço. Você tem um processo comercial definido? Então, a grande maioria das empresas não tem, e ela depende de quem? Qual é o profissional mais difícil de achar hoje? Vendedor. Vendedor. Por quê? Porque a inteligência da venda está no vendedor e não dentro da empresa. Como a maioria das empresas não tem a inteligência comercial dentro dos processos comerciais, ela depende do vendedor. O vendedor sai, a inteligência comercial da empresa vai toda embora. Vender é talento ou processo? Vender é uma mistura dos dois, mas às vezes o talento é menos importante do que o processo. Então, hoje, principalmente, lembra da história da IA e tudo mais? Se eu tiver um processo de vendas muito bem definido, pensado, com muito tempo de pensamento, é mais fácil eu trazer uma pessoa, vamos chamar assim, eu posso ter um super vendedor super preparado, que esse cara não precisa muito de processo, ele realmente faz, ou eu posso ter um vendedor, digamos assim, semi-qualificado, mas com um processo inteligente. Então, eu tenho um processo inteligente com uma pessoa que ainda não está preparada. Quando eu junto esses dois aqui, eu passo a ter um poder de vendas muito maior. E aí eu não passo assim, lembra que é o processo inteligente com o vendedor. Se o vendedor sai, eu continuo com a inteligência aqui. Basta que eu traga outra pessoa e encaixe ele aqui. Então, até o tempo de treinamento é muito menor. Então, processo de vendas, na grande maioria das vezes hoje, ele é mais importante, às vezes, até do que o vendedor. E já dá o gancho aqui para o próximo, gestão. Gestão, eu sei que tem um cara de problema, então, mas assim, diz aí o que é que encontra mais. Vamos falar de empresa de serviço. Eu vou conectar os dois agora. Então, a É. gente saiu do marketing, aí fomos para o comercial. Eu vou citar só o pecado, mas não vou citar o pecador. Teve um cliente meu de marketing que disse assim, Thales, vamos para o tráfego agora? Vamos, a gente organizou, tá legal, vamos para o tráfego. Eu disse assim, vamos não. Vamos não, tá na hora não. Ele disse, por quê? Eu disse, olha, por coincidência, eu tentei comprar um produto teu hoje. Eu mandei uma mensagem às 8h30 da manhã, são 10h30 e ninguém me respondeu. Ou seja, não adianta eu fazer tráfego, colocar um monte de gente para entrar no teu WhatsApp se você não tem gente para atender essas pessoas. Isso é gestão. Quem foi que mandou fazer tráfego sem ter equipe para atender depois? Isso é papel ou de um gestor comercial ou do CEO. E aí isso é um erro de gestão. Outra coisa, por exemplo, uma das conversas que a gente teve com esse escritório de advocacia foi: vamos aumentar, a gente tem a capacidade. Eu resolvi o primeiro problema. Descobrimos como é que eu faço marketing e descobri como é que eu faço tráfego. Aí eu disse assim, vamos agora triplicar o tráfego e triplicar a quantidade de contrato. Eu falei assim,
Temos advogados suficiente para dar conta de todos os processos que vão entrar? Não. Pensei, então adianta a gente triplicar a quantidade de pessoas de contrato se vocês não vão conseguir entregar o produto? Então não faz sentido. Isso tudo é gestão. Então, gestão é olhar para o todo. Então, é entender que marketing se conecta com estratégia, que se conecta com comercial, que se conecta, por exemplo, com gestão de pessoas e que se conecta com gente, e se conecta com financeiro. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio como empreendedores. Imagina que nós somos, a gente está equilibrando um monte de prato. Eu não posso equilibrar um prato ou outro prato. Eu equilibro todos os pratos ao mesmo tempo, entendendo que não é, às vezes um prato cai e antes dele cair ele bateu no outro prato e o outro caiu que pode desmoronar tudo de uma vez. Então a gestão é essa aí que eu digo. Isso é difícil ter uma IA que consiga substituir essa percepção, porque são tantas variáveis, são tantas coisas que eu preciso de uma pessoa para fazer. Talvez lá no futuro nós tenhamos IAs que consigam nos ajudar, mas agora isso ainda é uma percepção do gestor. Nós estamos falando muito de IA, por isso que eu deixei essa aqui por último. Tecnologia. Também eu vejo muito, a maioria dos empresários sempre tratam a tecnologia como segundo ou terceiro plano. Como todo mundo está falando de IA, né? Então Uhum. está em ascensão agora. Mas na prática, o que é que tu vê os empresários, os gestores, deixando a tecnologia com a causa, qual o problema que acontece no dia a dia? Eu vou voltar um pouquinho, vou linkar agora a tecnologia com gestão. Todo gestor acha que gerir é um dom. E gestão não é só dom. Você tem que ter as suas capacidades como gestor, mas você tem que ter processo, você tem que documentar processo, você tem que contratar as pessoas certas, você tem que fazer marketing certo, você tem que investir. Então, a partir do momento que ele entende que isso é uma engrenagem, ele primeiro passa a depender menos de si. Quando ele começa a colocar, criar todas essas engrenagens, fazê-las acontecerem, ele passa a depender menos de si. E esse é a primeira virada de chave. Ele tem que entender que a empresa, na grande maioria das vezes, lembra que eu falei que tem um cliente que me procura normalmente? É o cliente que se tornou o entrave da própria empresa. Ele é o gargalo da empresa. Então, a empresa não cresce mais porque ele é o gargalo, porque ele não libera, ele não delega, ele não vai atrás das coisas, ele não confia nas pessoas e ele tá tudo. Então, enquanto ele não entender que agora ele precisa pensar e o pensamento dele tem que ir para todas as pessoas, que tem que ter um plano, que essas pessoas vão assumir esse plano e que alguém precisa cobrar a execução, que é a gestão, ele vai ter essa dificuldade. E aí nós temos, por que ele não usa tanto tecnologia? Primeiro, porque ele não sabe. Ele não conhece de tecnologia porque ele acha que quem tem que entender de tecnologia é o cara da TI. Ele acha que tecnologia é o computador. Ele acha que tecnologia é usar o Canva. Isso nunca foi. Tecnologia, a palavra tecnologia é estudo de uma técnica, é estudo de algo, de como alguma coisa é feita. Então, ele precisa, o CEO precisa estudar IA? Precisa. Ele precisa estudar, por exemplo, ele precisa entender de cyberataques? Precisa. Ele precisa saber o que é um firewall? Não. Mas ele precisa saber que ele pode ter um ataque aos servidores dele e que aquele servidor parado, por exemplo, 3 dias, são 3 dias de sem faturar. Ou pode ser o concorrente dele que pegou todos os dados estratégicos dele e levou embora. Ou seja, tecnologia são ferramentas que existem hoje que podem ajudar no processo todo. E aí ele tem que entender que tecnologias existem para gestão de pessoas, tecnologias para finanças, tecnologia para gestão. Existe tecnologia para tudo, mas ele precisa entender. E se ele não entende, isso é até bíblico. A Bíblia diz que ter consultores, ele usa, não é bem essa assim, ele fala que procurar pessoas com mais conhecimento é uma atitude sábia. E às vezes ele não procura. Todos os CEOs precisam saber de tudo? Não, isso é impossível. Então, mais consultoria, assessoria, IA, tudo ele precisa buscar conhecimento. Se ele não tem, às vezes é mais barato. Ele tem duas opções. Vamos supor que ele quer entender agora de tecnologia para a área de cibersegurança. Ele pode fazer um curso de 3 anos e entender. Ou ele pode evitar todo esse tempo, esse desgaste aí e esse risco iminente e contratar uma pessoa que é especializada e que vai resolver para ele, talvez, em 3 dias.
E ele precisa entender isso. E que isso não é demérito para ele. Ele não é, incapaz porque ele contratou alguém para ajudá-lo. Pelo contrário, ele é inteligente o suficiente para entender que em algumas áreas existem pessoas mais preparadas com mais experiência que podem trazer aquela inteligência para o negócio dele e ele superar o concorrente dele de forma muito mais rápida. E às vezes, Belém, muito mais baratas. Existe. Eu falo muito, tem uma frase que eu adoro que é a seguinte: existe um custo de contratar um consultor? Existe. Existe o custo também de não contratar. Qual é o custo de não fazer algumas coisas? Assim, o fato de eu não. Existe um custo de eu arrumar minhas finanças. Eu vou contratar um consultor para ajustar minhas finanças. Existe. E o custo de não ajustar? Qual é? Quanto que você está perdendo, por exemplo, de dinheiro porque você não conhece as finanças? Quanto que eu perdi de vendas ou coisa parecida? Por exemplo, na agência. A agência, se teoricamente falta energia, a agência para. Eu não trabalho. Quantas pessoas vão ficar paradas, eu pagando o salário de todas aquelas pessoas, porque parou? Até que alguém diz assim, tá, tu sabe que existe um negócio chamado no break? Que tu coloca um no break aqui, né? Que o pessoal da Gateway até me indicou, tu coloca um no break aqui que vai segurar durante X horas. Pronto. Essa fala foi fenomenal, só faltou a recomendação da empresa parceira no final, né? Pra poder. Por isso eu não queria ensaiar, pra sair espontâneo as coisas. Mas foi, porque foi a Gateway que fez todo essa inteligência. Assim, eu sou, e aí eu dou um exemplo real. Eu sou engenheiro de computação. Mas quando o assunto é tecnologia, eu não estou mais atualizado em determinadas tecnologias. Eu vou fazer um programa. Eu vou programar? Sou nem doido. Eu não tenho. Os meus alunos estão mais preparados do que eu para programar. Eu poderia programar? Poderia. Só que eu sou um cara muito caro para programar e com menos qualificação. O que eu faço? Contrato alguém e faço para mim. E isso deveria ser em todas as áreas. Tu tá sabendo que eu vou pegar essa parte aí e pedir pro Chico fazer um bocado de corte pra postar no Instagram da Gateway, né? Pode, cara. E aí eu recomendo, inclusive, a Olha Gateway, aí. que ela é a minha especialista em tecnologia. Tá vendo aí, né? Vocês já anotaram aí os cortes que vão fazer já, viu? Então, agora vamos agora na reta final, conversando bastante, bebendo Não. muita água já. Vou fazer bem rapidinho as perguntas, então tenta encaixar, mesmo que seja repetitivo, não tem problema, só para ficar Certo. na cabeça da galera. A empresa que não tem lucro líquido de X%, porque dependendo do segmento, a margem é maior ou menor. O que é que tá errado? Vou considerar que ele já sabe o número dele, né? É, O que ele precisa fazer? Ele precisa criar produtos e serviços que sejam capazes de resolver problemas dentro daquela margem que ele quer. Vou dar um exemplo, tá? Dentro da consultoria. Eu posso ter um serviço, vou chamar aqui, por exemplo, de treinamento. Eu tenho um treinamento em gestão comercial. Eu olho para o mercado e vejo o que as empresas estão precisando se capacitar do ponto de vista comercial. Então eu descobri. Aí eu volto para casa e digo assim: eu criei esse produto. Esse produto vai conseguir resolver a dor desse meu cliente. Eu vou precificar, portanto, nesse preço aqui, eu tenho um custo tanto, então vamos supor que eu vou dizer que eu tenho uma margem de 20%, uma margem bruta. E aí eu tento vender. Deu certo. Então eu consegui. O que eu não posso fazer? Eu não posso criar esse produto que agrada esse cliente sem margem. Então, assim, eu descobri que me deixa 5%. 5% eu não quero. Mas é 5%. Mas eu estabeleci que a margem mínima que eu quero para aquele produto é, por exemplo, 20%. Isso não significa que eu não posso ter produtos de 5%. Só que eu preciso entender para que ele serve. Eu posso ter um produto de 5% que me ajuda a vender um produto de 50%. Então, aí eu estou imaginando que a composição desses dois é que vão me dar o lucro que eu gostaria. Então, eu preciso entender qual é a margem que cada um deles me deixa. quando o caixa aperta, o empresário, o gestor, ele quer cortar em algum lugar. Qual o setor, qual a área que a maioria dos empresários cortam cortam o custo, cortam o investimento e jamais poderia ter cortado? Eu vou. A lógica não é nem só da área. Existe dois tipos de custo. A gente está falando que aqui que ele vai querer cortar custo. Não vai? Alguma coisa é Ele vai ter que cortar. cortar, ele precisa cortar. É preciso cortar. Porque para melhorar a margem, eu posso aumentar faturamento ou despesa. Mas vamos supor que ele decidiu que ele tem que cortar custo. Então, eu preciso entender que existe dois custos. Existe um custo chamado estratégico e o custo não estratégico.
que é custo estratégico? É aquele que me ajuda a crescer. O que é um custo não estratégico? É aquele que não me ajuda a crescer. Por exemplo, dentro da Getway, tu compra papel. Papel é um custo estratégico ou não? Não. Não. Ele te ajuda a crescer? Não. Ele te ajuda a resolver os problemas das empresas? Não. Então, se tu puder cortar papel, corta papel. Agora vamos para a Sobral Gráfica. A Sobral Gráfica decidiu cortar papel. Se ela cortar papel é a matéria-prima que ela usa para vender os produtos dela. Então, ela não deveria cortar papel. Ou seja, o papel, dependendo do negócio, ele é um custo estratégico e não estratégico. O que muita gente faz? Corta o comercial, corta o marketing. E aí eu vou dizer assim, e aqui tem um se o marketing efetivamente está te ajudando a trazer novos clientes e você corta o marketing, você acabou de cortar um custo estratégico. Ou seja, você fez é um custo? É, mas é um cara que te ajuda a crescer. E aí por isso que eu fiz o asterisco. Existe marketing que não te ajuda a crescer. Então, se o teu marketing não te ajuda a crescer, não te ajuda a trazer cliente, te posicionar, pode cortar. Ele virou não estratégico. Por isso que você tem que entender qual é o papel dele. E por mais absurdo que pareça, a gente tem que ter custos maiores do que o concorrente. Que custos a gente tem que ter? Os meus custos estratégicos precisam ser maiores do que os custos estratégicos do meu concorrente. O que eu estou dizendo? Que eu estou colocando mais dinheiro assim, que está saindo do meu caixa, em algo que me ajuda a crescer. Então, se eu estou colocando mais dinheiro do que meu concorrente, em algum momento, essa sementinha que eu estou colocando vai virar uma árvore maior do que a do meu concorrente. Então, por isso que essa história do cortar custo, eu preciso entender para que esse custo está servindo. Então, onde ele não deveria. O que é o erro mais comum? Tira do marketing, tira do comercial e demite pessoa boa. Sendo que, assim, demitir pessoa ruim, não tem problema. Demitir pessoa boa é um problema. Principalmente se ele está tentando resolver um problema de curto, médio ou longo prazo. Você que. Responde aí. Claro, agora a resposta foi claro, justamente. Você que vive em dois mundos, na academia e na trincheira empresarial, o que é que forma melhor? O MBA ou a experiência de mercado? Belim, isso é uma. Tem que ser imparcial. Eu não vou ser nem imparcial, não. Eu vou ser parcial de tanto, porque essa é uma briga interna minha. Porque eu estou no mercado e eu entendo o que, é que as pessoas precisam. Quando eu olho para o ensino acadêmico, existe um gap gigante. E aí, assim, tem toda uma estrutura que a maioria dos professores que ensinam administração, na verdade, não são administradores. Sei que eu vou criar um monte de briga aqui com esse comentário, mas é muito difícil que você tenha um professor que ensine algo que ele nunca viveu. Então, como é que eu vou ensinar marketing se eu nunca fiz uma campanha de marketing? Eu entendo que dá, na teoria, mas eu preciso de algumas expertises de mercado para que quando eu treine esse administrador, por exemplo, da administração, quando ele vá para a empresa, nós queremos alguém que saiba fazer, não só alguém que saiba pensar. E por que isso é um problema? Porque quem é que vai me ajudar a pensar agora? A IA. Então, se antes eu contratava alguém para pensar e agora eu tenho uma IA que consegue fazer um pensamento de uma determinada pessoa, eu vou começar a avaliar se eu preciso de uma pessoa ou de uma IA. E isso é muito perigoso. Então, a academia está muito e ficando cada vez mais longe do mundo real. Eu já dei uma disciplina de planejamento estratégico, não vou citar o nome, de uma instituição de renome nacional no Brasil, de planejamento estratégico. Terminou, e foi isso que fez eu mudar a minha metodologia. Terminou a disciplina assim, gente, agora sim, já terminou a disciplina, vocês passaram, tá tudo ótimo. Me diz uma coisa, das coisas que eu expliquei aqui para vocês, o que vocês vão colocar em prática? A grande maioria, que era de pequena e média empresa, assim, nada. Isso está tão longe da nossa realidade, tão longe, que isso aqui não cabe para mim. Ou é tão complexo, eu já peguei, por exemplo, muitos clientes meus de planejamento estratégico, fizeram um planejamento estratégico, e ele veio com 18, 20 páginas e uma planilha com 8 abas. Que ele chega e diz assim: e eu faço o que com isso aqui agora? Ou seja, às vezes, excesso de informação não significa excesso de inteligência. Então, eu preciso ter coisas, precisa ser fácil para ser executado, precisa ser simples, simples não é simplório, ele precisa ser simples para que ele possa ser executado. Eu não consigo executar nada que seja complexo.
Então, qualquer coisa que seja complexa é difícil de ser executada. Então, se eu tenho um modelo de gestão que é simples, um modelo de gestão comercial, de marketing que é simples, eu consigo fazer com que as pessoas executem e aí eu consigo criar o resultado final. Mas a tua pergunta original, esse gap é cada vez maior. Não tem faculdade para empresário, né? Não. Tá. A faculdade é, como nós cearenses falamos, é a peia do dia a dia. Vamos lá aqui para encerrar. Tira a skin professor, a skin consultor, bota a skin empresário. Em uma frase, o empresário já sabe o número dele, já sabe onde é que ele quer chegar. Como é que ele deixa a empresa dele realmente lucrativa? Como é que ele vai deixar lucrativa? De verdade, verdadeiramente lucrativa. Com ele ou sem ele? Não importa. Ele vai deixar lucrativa, Belém, a partir do momento que ele entender que ele precisa criar uma solução que as pessoas paguem por ela. Então, não adianta eu criar soluções que as pessoas não querem, que elas não estão dispostas a pagar. O lucro vai vir disso. E muitas das vezes o lucro vai vir a partir de um posicionamento de marca. Eu posso ser muito bom, mas se as pessoas não te conhecerem, elas não vão te dar talvez o determinado valor e não vão te pagar o valor correto. Então, lucro tem a ver com percepção de quanto de valor você agrega. Então, lucratividade é diretamente proporcional ao quanto que você agrega de valor ao teu cliente final. Muito massa conversar contigo. Onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Deixa os arrobas aí dos teus 50 vamos lá. negócios. Se as pessoas quiserem me encontrar, o meu arroba pessoal é Thales D. Andrade, Demudo Andrade. O da Lucrativa é arroba Lucrativa e o da agência da Equipe é arroba Agência Equipe. Em qualquer um desses vocês me encontram, ou principalmente conversa com as pessoas que já passaram por mim, ou pelo Conex, e que vocês vão conseguir me achar. Calma aí. Agora até um finalzinho. Agora faz um convite, olhando para a câmera lá, convidando o pessoal a conhecer o Conex. Fala bem rapidamente o que é o Conex e faz um convite. Bom, para vocês que entenderam, né, todo esse bate-papo que eu estou tendo com o Bellini, a gente tem a oportunidade de fazer dentro de um clube empresarial que é o Conex. O Conex é um clube que a gente se reúne uma vez por mês, pelo menos uma vez por mês, na verdade, para se capacitar, para trocar experiência e para fechar negócio mesmo. Ou seja, tudo isso que a gente está falando aqui, compartilhando informações com vocês, a gente faz no nível mais intimista, né? A gente faz essa troca e aí a gente tem dezenas de cases de pessoas que já estão lucrando mais, que fecharam empresas, que abriram empresas, e se isso faz sentido para você, é só você também, você entra em contato comigo, a gente explica com mais detalhes, ou você vai @ConexClub e você vai conhecer um pouquinho melhor, e desde já, você já está convidado a fazer parte. Cara, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu queria que fosse o primeiro, mas sua agenda é muito complicada. Pessoal, quem tiver a oportunidade, esse podcast faz parte do projeto que é a 39C. Em breve vocês vão ter mais detalhes, tá? Então fiquem ligados, episódios vão sair a cada mês, justamente nesse naipe. Eu elevei o nível agora, né? Então os próximos convidados vão sofrer um pouquinho aqui para acompanhar. Valeu, pessoal. Até a próxima.